Eu venho de um país famoso pelas suas belezas naturais, em que os poetas costumam cantar que é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Um país que é internacionalmente conhecido pela simpatia do seu povo, pela alegria da sua gente, pelo carnaval, pelas belezas naturais, pela riqueza da biodiversidade. É o país mais biodiverso do planeta, com a maior floresta tropical do planeta, que é, muitas vezes, imediatamente associada ao nome Brasil. E realmente é. É um país que tem, inclusive, no seu hino nacional, enquanto muitos países, a maioria deles, canta no seu hino nacional, na sua canção nacional, vamos à guerra, marchemos, às armas. No Brasil, dizemos, nosso país é muito bonito. Mas, como a canção que canta que o Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza, um dos nossos maiores compositores, um dos nossos maiores pensadores musicais brasileiros, Tom Jobim, também dizia que o Brasil não é para principiantes. Você não pode simplesmente achar que conhece o Brasil. A Amazônia, conhecida como pulmão do mundo, conhecida por ser a maior floresta tropical do planeta, cuja maior parte da floresta está em território, em solo brasileiro, e que é tida como um dos principais elementos para a manutenção do clima e para a estabilidade do clima, para a saúde do clima, é hoje um centro de preocupação não só brasileiro, mas também global. O desmatamento da Amazônia vem atingindo dados, percentagens impressionantemente altas. A Amazônia, além de ser o problema, de ter o problema do desmatamento, é hoje um local onde administra-se vários tipos de crime organizado, desde as máfias do desmatamento, as máfias da biopirataria, as máfias da mineração ilegal, seja de ouro, seja de nióbio, seja de metais importantes para a indústria da tecnologia, essa mesma tecnologia que me permite hoje estar aqui falando com todos e para várias pessoas ao redor do mundo. Essa mesma Amazônia hoje encontra-se em risco acelerado de extinção. Não de extinção apenas das árvores e do desmatamento, mas de extinção da floresta como tal. Costuma-se dizer, muitas vezes, que a Amazônia é brasileira e, portanto, é interesse apenas da soberania brasileira. Em parte, isso é certo. Eu, como venho do direito, não posso discordar do direito à propriedade, não posso discordar, como sendo de direito internacional, não posso discordar da necessidade do respeito à soberania, do respeito ao princípio da autodeterminação dos povos. Mas também, como cientista, como pensador, como ser humano, não posso esquecer que, mesmo estando fixada ao solo e ao território brasileiro, a Amazônia tem sua importância global não pelas árvores em si, mas sim pelos serviços ambientais e pelos serviços atmosféricos que provê. A transpiração da Amazônia e a respiração da Amazônia bombeiam umidade que é beneficiada e que beneficia o mundo inteiro. A Amazônia é um dos vetores do clima global. E esses serviços ambientais, essa transpiração, essa influência atmosférica que a Amazônia exerce, não apenas na América Latina, mas no clima do planeta inteiro, não é propriedade nem da soberania do Brasil, nem da soberania de nenhum outro país, e sim de toda a humanidade, porque toda a humanidade se beneficia dela e toda a humanidade se prejudicará caso ela desapareça. Estudos apontam que, se o desmatamento da cobertura original da floresta amazônica atingir o limite, o tipping point, de 25% de desmatamento da cobertura original, o clima não só do Brasil, mas o clima do planeta inteiro estará irremediavelmente alterado. E a floresta passará, então, a sofrer um processo de savanização e de desertificação. Hoje, nós temos aproximadamente 22% de desmatamento já consumado da cobertura original da floresta. E o que faz a soberania brasileira? Reivindica para si o único direito de gerir. Gere? Não. Nem um pouco. Não só nos últimos 4 anos,
mas inclusive com algumas ações decepcionantes adotadas recentemente. E isso ocorre não apenas no Brasil. Esse tipo de decepção, esse tipo de desencanto com a ação política relacionada à preservação do meio ambiente, à preservação dos efeitos e das causas que levam às mudanças climáticas, vem decepcionando as populações e as sociedades de todos os planetas. Isso porque a maior parte dos governos hoje não são simplesmente governos de estados soberanos, como nos acostumamos a entender ou a conhecer desde os tempos westfalianos. Hoje, os estados não são simplesmente estados. Eu os chamo hoje de estados-corporação, ou seja, estados que estão profundamente influenciados, profundamente comprometidos e profundamente alinhados aos interesses das grandes corporações internacionais. Corporações essas que são, sim, as principais responsáveis pelas mudanças climáticas e por seus efeitos devastadores. Hoje, a mentalidade da corporação, que já nos acompanha há quase 600 anos, se impregnou e se apropriou do que antes defendia o interesse público dos interesses privados corporativos, que é o Estado, a figura do Estado. E não estou acusando nenhum Estado, principalmente o Brasil, de corrupção exagerada, irrestrita e incombatida. Estou apenas dizendo que muitas das ações tomadas legalmente nos parlamentos, inclusive no parlamento brasileiro, são ditados por interesses do capital internacional. Obviamente, não são todas as corporações que são maléficas. Até porque, dos anos 1950 para cá, 82% das emissões de gases do efeito estufa, e principalmente de dióxido de carbono, foram feitas apenas por 90 corporações internacionais. Os dados estão aí. Nós temos hoje condições de dizer quem emite mais, quem emite menos, que tipo de gases são emitidos. O Acordo de Paris busca, na reprodução da lógica de manutenção do sistema produtivo e principalmente do sistema de acumulação de lucros por poucos, em detrimento de toda a vida do planeta, busca apenas limitar, reduzir o ritmo de emissões de gases do efeito estufa. Desde 1992, não se fala mais em retirar os gases do efeito estufa da atmosfera, em limpar a atmosfera, apenas em vamos continuar emitindo, mas num ritmo menor e estamos bem. Pois bem, nós não estamos bem. Nós não estamos num caminho esperançoso que nos dê esperança de que as coisas vão mudar. Até porque, para atingirmos a meta do Acordo de Paris, até 2050, necessitaríamos, daqui a 2 anos, zerar todas as emissões globais para que consigamos chegar até as metas do Acordo de Paris. Será realizada no Brasil, em 2025, a COP30, que será conhecida como Paris mais 10. 10 anos do Acordo de Paris. Se teremos ou não motivos para comemorar, se teremos ou não motivos para ter esperança, o tempo vai dizer. Os prognósticos atuais não são dos melhores. E mais ainda, precisamos combater essa mentalidade corporativa que se apropriou da figura do Estado. Nos anos 80 e 90, quando da vaga, da onda neoliberal de desestatização, o direito tem, em sua história, a chaga de alguns dos seus terem sido chamados de le marchand de droit, os mercadores do direito, aqueles que, em troca de dinheiro e de riqueza e de fama, construíam explicações jurídicas, ginásticas argumentativas, para justificar o quanto a vida humana iria melhorar e o quanto a vida humana iria ser valorizada se retirássemos das mãos do Estado, até então, o Estado que nos defendia, mal e porcamente, mas ainda nos defendia, da sanha lucrativa das corporações. A história mostra que esses mercadores do direito não estavam certos. E que nós, mais uma vez, ficamos com as nossas vidas em risco. Depois, nos anos 90 e no início dos anos 2000, a ciência passou indiscutivelmente e definitivamente a ser um ator político. A epidemia da Covid-19, a pandemia da Covid-19, demonstrou que a ciência
tem, sim, um papel político no mundo de hoje, e em questões climáticas, sobretudo. Mesmo assim, nos anos 90 e nos anos 2000, nós tivemos os merchants of doubt, os mercadores da dúvida, aqueles que recebiam dinheiro do capital corporativo para plantar a dúvida científica. As taxas de não vacinação de crianças hoje são uma consequência direta desse comércio da dúvida. Hoje, nós nos encontramos num limite histórico definitivo, existencial. E continuamos a lutar contra mercadores, só que agora são mercadores da nossa vida. São mercadores de vida, da nossa e das futuras gerações. Mas não era uma fala sobre esperança, em como manter a esperança? Claro que é. Porque enquanto houver esperança, nós, seres humanos, o melhor de nós ainda pode sobreviver. O Brasil é hoje o 7º emissor de gases do efeito estufa. Não por queima de combustíveis fósseis, mas em virtude do desmatamento e das técnicas de utilização de manejo de uso do solo. O Brasil hoje é o país que passa pela vergonha de ter os limites da floresta amazônica em seu território emitindo mais gás carbônico do que consegue absorver. A Amazônia, em muitos lugares hoje, é emissora de gás carbônico e não um sumidouro como sempre foi. E isso afeta o clima de nós todos. Como corrigir isso? Como devemos avançar? A primeira coisa, mudar a mentalidade, forçar a mentalidade. Nós, a sociedade civil, defendendo democraticamente a mudança dessa mentalidade. A criação de um direito internacional climático. A exigência do reconhecimento do clima estável como patrimônio comum da humanidade pelo direito internacional e pelo direito interno de todos os países. Combatendo a mentalidade daqueles que querem o lucro máximo nas mãos de pouquíssimas pessoas, ao custo da vida de bilhões de seres humanos. E para aqueles que, me escutando, não conseguem ver esperança nessa fala, para aqueles que dizem o que pensam, que eu sou utópico, que eu sou um sonhador, que essa mudança de sistema nunca vai ocorrer, eu os deixo com as palavras finais de José Saramago, Nobel da nossa língua, escritor único da nossa existência, e que dizia, com toda a certeza e com toda a proficiência, me perdoem se lhes parece pouco, o que para mim é tudo, a defesa da vida. As corporações defendem o seu objetivo de existência, que é o lucro, que não nos afeta nem nos garante a vida. Nós, como seres humanos, temos a obrigação, por nós e pelas futuras gerações, de nos colocarmos sempre ao lado da vida.